irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 30 de março, estamos na quarta semana da Quaresma. O evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 5, versículo 17 ao 30, e diz assim: Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: Em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E não mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquilo que me enviou, possui a vida eterna, não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como diz em verdade, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Então, meus irmãos, essa é a grande mensagem do Evangelho de hoje, dessa quarta-feira, da quarta semana de preparação da Quaresma, em preparação para a Páscoa. Em verdade, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Esse foi o grande problema que tiveram os doutores da lei, os sacerdotes da época, porque viam em Jesus alguém contrariando as regras que eles mesmos criaram. Aonde não era permitido fazer nada em dia de sábado, não era permitido salvar uma vida, porque eles fizeram as regras, fizeram as normas e não permitiam que ninguém a contrariasse. Então, quando Jesus fala a todos eles, porque se não acreditarem, se não gostarem do Filho de Deus, como nós podemos gostar de Deus? É assim como nós vivemos. Como nós podemos dizer que não amamos os nossos irmãos e amamos a Deus? Quem ama os irmãos, ama a Deus. Quem não ama os irmãos, não consegue amar a Deus. Porque Deus está em cada um de nós, enraizado em nossas vidas.
Como o próprio Jesus diz, ele não faz as coisas por si mesmo, mas faz de acordo com aquele que o enviou. Aquele com que fez e enviou ao mundo para a nossa salvação. Esse é o grande papel de Jesus, mostrar através das suas atitudes, através dos seus exemplos, como nós devemos caminhar nos dias de hoje, crendo em tudo aquilo que Ele nos fala. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Os ouvintes percebiam que Jesus se fazia igual ao Pai, e Ele é igual ao Pai. Ele faz parte da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não se apresenta como um simples profeta. Jesus se apresenta como o verdadeiro Filho de Deus, aquele que nós devemos colocar como exemplo, como modelo para ser seguido. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue chegar até Deus se não for por intermédio de Jesus, se não for seguindo os seus passos. Em que nós precisamos é crer em tudo aquilo que Ele nos fala. Como nós já vimos durante essa semana, que não adianta nós deixar viver mais uma Páscoa, mais um sábado de aleluia, um sábado bonito, a igreja toda enfeitada, iluminada, se isso não tocar, não houver uma mudança dentro de nós, se não houver uma transformação em nossas vidas, um novo sentido, para que cada um de nós procure caminhar na verdade, na justiça, no exemplo de Jesus. Ele nos mostra a palavra. Está em nós crer ou não crer em tudo aquilo que Ele nos fala. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.